Quando foi a última vez que você se derramou na presença do Senhor de verdade? Que você entregou a sua melhor adoração, que você rasgou o seu coração na presença dEle, que você fez Ele perceber o mais profundo da sua alma, as suas mais íntimas necessidades. Quando foi a última vez que você teve coragem de chorar na presença de Deus? Não chorar de tristeza, nem de alegria, mas pelo derramar da presença dEle. Quando foi a última vez? Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 64. A partir do versículo 1, Isaías, profeta Isaías, capítulo 64. Versículo 1 em diante, acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus: Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e para que as nações tremam diante de ti, quando fizeste coisas terríveis, que nós nem esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco, meu Deus, nesta hora, que a Tua palavra, meu Deus, entre na nossa vida e venha de encontro, Pai, aos mais nossos profundos anseios, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, mais uma vez, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Assente-se no seu lugar. Aleluia. Coisas acontecem quando Deus desce. E o tema dessa mensagem é quando Deus desce. A presença do Senhor, irmãos, ela já está nesse lugar. Nós sabemos disso, nós sentimos a presença dEle. Nós não somos capazes de ver, mas com certeza nós sentimos que Ele está aqui, e principalmente quando Ele transborda nas nossas vidas pelo mover do seu Espírito em nós, nós temos a certeza da presença dEle. E quando nós temos alguma dúvida, e nós podemos ter dúvida no nosso coração, se Deus está ouvindo, se Deus está presente, se Deus sabe do que está acontecendo, e Ele sabe de tudo, mas em algum momento a gente pode ter dúvidas no nosso coração, e quando a nossa vida ela acaba se enchendo de dúvidas, então nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, nós precisamos intensificar a nossa busca pelo Senhor, para então nós termos a nossa dúvida saciada, para nós termos as nossas questões respondidas, para nós termos a certeza de que Ele continua conosco, nos ajudando, nos instruindo. Ele continua conosco, principalmente dentro de nós e preenchendo as nossas vidas. E quando eu fiz a pergunta, quando foi a última vez que você se derramou na presença de Deus, talvez isso não tenha acontecido na sua vida. Talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de abrir, de rasgar o seu coração na presença dEle, de uma forma como você nunca fez antes. Talvez você nem sequer tenha sido ensinado a respeito dessa possibilidade, de você se derramar na presença dEle, de você abrir o seu coração de tal forma ao Senhor, que você não mais domina as suas forças, que você não mais domina a sua própria vida, mas você então entrega ela de uma forma diferente nas mãos de Deus. E aqui eu não estou falando de entregar a sua vida para Jesus, no momento em que você reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida, mas sim de algo diferente, de algo mais profundo, de algo que transforma vidas, que é a unção
do Espírito Santo. É o mover do Espírito Santo nas nossas vidas e através das nossas vidas. E o que eu estou falando aqui é do batismo no Espírito Santo, é do falar em línguas, é do manifestar da graça e da glória de Deus nas nossas vidas. E se você nunca aprendeu a respeito disso, se você nunca tinha ouvido falar a respeito disso, ou se talvez você ouviu falar, mas você não teve a oportunidade, hoje vai ser a oportunidade de você se apresentar diante dele de uma forma diferente, como talvez você nunca tenha feito antes, ou talvez você tenha feito em algum momento da sua vida, mas por circunstâncias que não vêm ao caso, você deixou de se apresentar a Deus dessa forma, se abrindo por completo, não tendo reservas para você. Mas voltando ao texto, o profeta Isaías, ele já era um homem transformado pela presença de Deus, pela unção do Espírito Santo, e ele faz um desabafo, que ele está vendo ali a nação, ela sendo corrompida, como nos dias de hoje, problemas acontecendo, e então Isaías, ele suspira diante de Deus, ele fala, se o Senhor fendesse, se o Senhor rasgasse os céus, se o Senhor rasgasse o teto que está sobre nós, e o Senhor descesse, se o Senhor se fizesse presente, e se os montes tremessem na sua presença. E aqui então Isaías começa a falar de coisas das quais ele se lembra que haviam acontecido no passado, os montes tremendo com a presença de Deus, os lugares tremendo com o manifestar da glória de Deus, a terra tremendo com a presença de Deus. Então Isaías faz esse desabafo, Senhor, se o Senhor pudesse rasgar os céus, e o Senhor se fizesse presente, então os montes tremeriam. Que mais que Isaías fala? Quando o fogo, como quando o fogo acende os gravetos, como quando o fogo ele incendeia os lugares. Isaías está falando da manifestação da glória de Deus, que ele tinha visto, que ele sabia que tinha acontecido. O manifestar da glória de Deus através do fogo. E Isaías fala também como quando faz ferver a água. E aí você procura na palavra de Deus, de cabo a rabo, de capa a capa, e você não vê em nenhum lugar Deus falando na palavra dele a respeito de água fervendo, de água borbulhando. Mas nós podemos então entender o que Isaías está falando, que é do movimentar das águas. Isaías tinha visto, tinha registrado, tinha lido a respeito, e os profetas e os juízes, e todos falavam a respeito do manifestar da glória de Deus, do abrir das águas, do movimentar das águas no Mar Vermelho, do rio Jordão que havia se aberto para o profeta passar, das maravilhas que Deus havia feito no meio do povo. Então Isaías começa a lembrar dos montes estremecendo, do fogo se apresentando como manifestar do Senhor, e da água fervendo, da água borbulhando, se movendo com o manifestar da presença de Deus. Isaías declara, os meus adversários, os teus adversários, eles vão tremer diante do Senhor. Tudo vai se colocar no lugar, tudo vai então entrar no eixo. Isaías, ele está falando, Senhor, se o Senhor rasgar os céus, se o Senhor vier e se apresentar diante do teu povo, então as coisas vão ter que se encaixar, as coisas vão entrar no lugar, tudo vai fazer sentido, o povo vai temer ao Senhor. Isaías, ele tinha uma certeza, o poder de Deus transforma, e nós sabemos disso, que o poder de Deus na nossa vida, ele transforma as nossas vidas. A unção de Deus sobre a sua vida, transforma a sua vida,
faz você uma nova mulher, faz você um novo homem, cheio da presença do Senhor. A unção transforma, o poder de Deus transforma, renova as nossas vidas. O manifestar da graça de Deus em nós é a unção dele fervilhando nas nossas vidas. O manifestar da graça do Senhor sobre as nossas vidas é o tremer das montanhas, quando nós não dominamos o nosso corpo e talvez ele se movimente, ele trema pelo manifestar da unção de Deus. É o fogo que arde dentro de nós, que nós não incendiamos, mas que foi atiçado pelo próprio Deus. Esse manifestar da graça, essa unção nas nossas vidas, faz em nós algo acontecer, que ao transbordar da unção dele em nossas vidas, e o apresentar de línguas estranhas. E a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 14, fala a respeito das línguas, do manifestar do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz ali que aquele que fala em línguas, ele não edifica o seu próximo, não edifica quem está do seu lado, mas edifica a si mesmo. Ali Paulo está ensinando a igreja que aquele que fala em línguas, ele edifica a si próprio, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Mas há dois tipos de edificação: a palavra que edifica a igreja, a profecia que edifica a igreja, e também há a edificação própria, quando eu edifico a mim mesmo através do falar em línguas. E o falar em línguas, irmãos, apesar de algumas religiões elas não acreditarem na manifestação do Espírito Santo dessa forma, apesar deles não acreditarem, a manifestação do Espírito Santo é real, é verdadeira. Não são coisas que nós inventamos da nossa cabeça. Mas quando eu falo em línguas, quando você fala em línguas, isso gera uma conexão direta com Deus. É como se você, através do falar em línguas, através da manifestação do Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele ora, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. De dentro de nós surgem as línguas, que é o manifestar do Espírito Santo, e é como se nós fôssemos capazes de fazer um furo no teto dos céus, e nós tivéssemos uma linha de conexão direta com o trono da graça, com o Pai. Então essa conexão, ela movimenta dentro de nós essa unção, transborda da graça do Senhor nas nossas vidas, pela conexão com o trono de Deus, pela conexão com o próprio Deus. E não há nada de errado em você edificar a você mesmo. Primeiro você edifica a você mesmo, você se conecta com o Pai dessa forma tão forte, inquebrável e especial, para depois tudo ao seu redor entrar no eixo, tudo ao seu redor ser colocado no lugar, para depois tudo começar a fazer sentido. Esse encontro especial que nós podemos ter com Deus em qualquer lugar, inclusive dentro da igreja, esse momento especial com Deus faz uma diferença muito grande na nossa vida. Isaías, ele teve um momento de encontro com Deus. Aqui no capítulo 64, ele já tinha tido a experiência de sentir a presença de Deus. E ele já sabia do que ele estava falando, não apenas de ouvir falar, mas com propriedade, de saber quem Deus era de verdade. Abra sua Bíblia comigo, ainda em Isaías, capítulo 6. Isaías capítulo 6. A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus:
no ano da morte do rei Uzias, Isaías falando: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Isaías, ele teve uma visão da glória de Deus. Isaías disse, e ele declara, e ele deixa registrado no ano da morte do rei Uzias. Isaías vai ao templo, e quando ele entra na igreja, ele entra no templo, ele vê ali Deus num alto e sublime trono. Os céus se rasgam para Isaías. Deus se apresenta para Isaías. Ele se mostra para o profeta. E Isaías fala que a aba, a pontinha das vestes do Senhor enchiam o templo. A ponta das vestes de Deus enchiam o templo. O templo não estava cheio de um tecido, mas estava cheio da glória de Deus. Estava cheio da presença de Deus. Um dia lá em Atos, quando os discípulos de Jesus estavam todos juntos, num lugar fechado, todo trancado, estavam orando por alguns dias ali, e então diz que naquele dia, no dia da festa de Pentecostes, naquele lugar todo fechado, um vento entrou, e todos foram cheios da presença de Deus, todos foram cheios da unção do Senhor, e foram distribuídas sobre todos línguas como que de fogo. Isaías fala do fogo, e nós vemos o manifestar da unção de Deus de formas diferentes. Pessoas que pulam, pessoas que riem, pessoas que choram, e ainda tem gente que se assusta, tem gente que olha e fala: nossa, não é assim que Deus faz, isso daí não é de Deus. E nós devemos ser tão cautelosos com essas coisas, e orar, pedindo a Deus discernimento. Mas o que nós devemos fazer é buscar a presença de Deus, e não nos intimidarmos quando o fogo arder dentro de nós, quando a água fervilhar dentro de nós, quando tremer o monte. Dar lugar ao Espírito Santo, dar lugar ao mover do Espírito Santo dentro de nós. Deus quer encher o templo hoje, e eu não estou falando da igreja. Deus quer encher você, que é templo do Espírito Santo. Ele quer fazer com que a sua vida seja cheia, transbordante da glória dEle. O Senhor quer fazer com que você hoje seja cheio da presença dEle, transbordante da glória dEle. O Senhor quer fazer com que o templo estremeça, com que o fogo arda, com que a água borbulhe dentro de você, e você não se contenha, como talvez você tenha tentado se conter
durante um bom tempo, o Senhor quer manifestar na sua vida e dentro de você a glória dele, o transbordar da unção. Então não se prenda nesse momento, não se prenda nessa hora, mas se entregue sem reservas diante de Deus. Se entregue sem ter um cuidado, porque todo cuidado é dele. O Senhor quer manifestar na sua vida uma unção que talvez em nenhum momento da sua vida você tenha experimentado, você tenha provado. O Senhor quer fazer com que você, através do manifestar da graça dele, da glória dele, você transborde em choro, em riso, em cântico, que você transborde de uma forma especial, como nunca antes, para que você viva uma nova fase na sua vida, para que você seja transformado pelo poder do Espírito Santo, pelo manifestar da unção dele na sua vida. O que Deus tem para você hoje é mais do que você esperava. O que Deus reservou para você nessa hora é mais do que você já pediu para Ele. O que o Senhor quer entregar para você hoje é o que você talvez nem esperou para esse dia, mas esse dia chegou, e o Senhor vai transbordar na sua vida. E o que você precisa fazer? Se entregar a Ele por completo. O que você precisa fazer é não ter reservas, é não se importar se tem alguém perto de você ouvindo qualquer coisa que esteja saindo da sua boca. É você não se importar se alguém do teu lado vai olhar para você e vai te julgar por talvez as lágrimas estarem escorrendo dos seus olhos. É você se importar apenas com a sua conexão direta com o Pai. É você se ligar ao trono da graça, ao ponto de você, com os seus olhos fechados, você ver o céu se rasgando diante de você, e a nuvem da glória do Senhor te envolvendo, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que esse monte se estremeça hoje, que os gravetos que estão aí empilhados, eles se acendam de fogo do Espírito Santo, que a água dentro de você se mova, borbulhe, que você seja cheio da glória do Senhor.